isso daí, né? Vivi isso. Então, eu vivi isso como uma pessoa, um paciente, e hoje consigo trazer isso como uma profissional. Então, eu já estive dos dois lados. Hoje você, olhando sua história assim, você pensa, o que que acarretou isso pra você? O que que foi naquela época? Eu acho que muito emocional, assim, trouxe muito emocional. Na época, eu tinha perdido a minha avó, né? Você até conheceu minha avó, né, Rafa? Perdi minha avó, então trouxe muitas consequências. Ela que me criou. Então, o alimento a gente pensa que o alimento ela é uma forma de trazer de prazer. Então, às Recompensa. vezes, de recompensa, exatamente. Então, era onde eu me escondia, tanto na bebida. Eu bebia muito, com 22 anos, 21 anos, 18 anos, foi a época que eu descobri a bebida, a cerveja, assim. Então, eu bebia todo final de semana. Então, era a minha fuga. A bebida e a comida era a minha fuga. Então, foi acarretando isso. Fui vendo. E aí, as pessoas começaram a reparar. As pessoas reparavam, porque eu era uma pessoa bem magrinha. Eu era esportista, fazia ginástica olímpica, fazia judô, fazia... Você era muito ativa na ativa. sua época de adolescência? Até os meus 15 anos, eu competia ginástica olímpica. Que foda. Fiz ginástica olímpica, fiz judô, fiz natação, fazia tudo. Mas competia ginástica olímpica. E aí, depois que eu perdi minha avó, tudo desandou. Aí, eu comecei a descontar, né? Na comida, na bebida, enfim. E comecei a ganhar peso muito rápido. E as pessoas começaram a perceber. Só que as pessoas, ao invés de incentivar e falar assim, olha, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Não, as pessoas só sabiam julgar. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa emagrecer, você precisa. E aquilo me frustrava. É como se fosse assim, tá com sede, bebe água. Não é tão simples assim. Não é tão simples, porque ninguém sabia o que eu estava passando. É muito simples você falar, vai lá e faz, mas tem que saber o porquê. E às vezes o jeito de falar te irrita mais antes de falar, vou fazer porra nenhuma. Exatamente isso. É o que acontece. É o que aconteceu, né? Então eu falava assim, quer saber? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou comer mesmo, vou beber mesmo. Então é isso que eu vou fazer. E aí, o buraco vai indo. Você vai indo. Eu mereço. Vai indo. Eu vai indo. E aí foi, até na época, já fiz tratamento. Minha mãe ficou preocupada, né? Porque eu comecei a ganhar muito peso, né? Me levou nos médicos, não vou em médico. Me levou em Nutri. E eu não conseguia. Não conseguia. Eu tentava, porque eu sabia que eu precisava, mas eu não conseguia. Por quê? Não partia de mim. Certo. Pra mim era uma coisa diferente. Você não estava, digamos que, incomodada com, sei lá, seu peso, tá tudo bem, tô sendo feliz, tô saindo com a galera, tomando minha cerveja. Eu sabia que eu precisava, mas não era uma coisa que eu queria. Era uma prioridade. Não era uma coisa que eu queria. Exatamente, não era uma prioridade. Só que a minha mãe, por exemplo, se preocupou comigo muito, né? Então, ela falou assim, eu preciso ajudar a minha filha. Ela nunca foi assim. Então, o que tá acontecendo? Aí foi com ela, Natália, vamos nos médicos, vamos no Nutri. E eu não conseguia, porque não partia de mim. Aí, no momento que eu virei a chave, lá eu já tinha lá uns 25, 26 anos, mais ou menos, eu acho. Né? Demorou bastante. Eu cheguei a ganhar, assim, 40 quilos em 2 anos, eu acho. Mas chegou a te acarretar algum problema de saúde mesmo naquela época ou não? Graças a Deus, não. Assim, só problema, assim, coluna. Eu sofro até hoje de canelite, por exemplo. Dói, eu tenho muita canelite. O que é canelite? É uma dor, assim, na parte, na região da canela. Se você faz, por exemplo, corrida. Quando eu faço muita corrida, assim, que eu não aqueço direito, essas coisas assim, eu sinto depois do outro dia muito, assim. A canela? Muito, Isso é decorrente da obesidade ou não? Acho que acredito que possa ser, mas se eu fortalecer mais, assim, pode ser que é uma coisa que melhore. Mas é bem relativo. E aí foi assim, foi indo. E aí chegamos aí. E como é que foi o momento? Na verdade, quando foi e o que foi o que virou essa chavinha na sua cabeça de você querer fazer algo para mudar? Então, é uma coisa que eu lembro que foi no dia do meu noivado, que eu nunca gostei de academia. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de esporte. Mais exercício ao ar livre, talvez? É, uma coisa mais... Porque eu falava assim, academia é uma coisa muito chata, você fica dentro de uma sala o tempo inteiro. Não, eu gosto eu era da ginástica olímpica. Na época, eu acho que nem era coletividade tão... também, não né? era tão forte os crossfit, não tinha. Eu acho que não tinha muito, né? E aí eu era assim, eu falava, e todo mundo, vai, Natália, faz. O Chiroma mesmo falava, vai, Natália, faz academia, né? Legal, você vai gostar. E eu, não sei, não quero. Mas você não tinha nem tentado? Nunca tinha feito. Aí fiz, uns 5 dias antes do meu noivado, de fato, eu entrei na academia. E falei, fui indo.
Aí no primeiro mês, tipo assim, não emagreci nada. Aí me frustrei e falei, tá vendo? Esse negócio não adianta de nada. só tá gastando meu 30 tempo. dias malhando. Nada. Nada. Exatamente. E aí, só que eu falei assim, aí eu achei uma pessoa muito boa no meu caminho, que é a Kelly, que foi que me ajudou muito, ela me incentivava muito. E ela falava, não, Nath, calma, não é assim, vamos. E aí eu ia, tinha dia que eu ia pra academia. A Kelly é uma amiga sua? É, ela era a menina que ficava na academia, que era personal. E aí eu, ai, não quero. Ela, não, vamos. E ela começou sempre a me incentivar. E aí eu comecei a ir. Tinha dia que eu ia sozinha, não tinha ninguém na academia. Eu ia, treinava sozinha e tudo bem. E Mas aí, e o que acontecia com você pra fazer isso? Você acordava e pensava, cara, eu vou, ou você brigava com você mesmo? eu brigava comigo mesma. Rolava Era na força do cobrança? ódio. Muito, na força do ódio. Muito mesmo. E aí eu falava, vou. E aí fui indo, sabe? Sem ter nenhuma perspectiva mesmo. Fui indo dia após dia. E aí, quando eu só consegui ter noção, depois que eu parei de pesar, porque eu falei, eu não vou ficar me frustrando. Porque toda vez que eu vou peso, eu não perdi nada de peso. E Isso aí, te deixava meio pra baixo. muito pra baixo. Aí eu falei assim, cara, não é possível. Aí fui nos médicos pra ver se fiz exame. Eu sempre me cuidei muito nessa parte, assim. Depois que eu comecei esse processo de emagrecimento, sempre foi nos médicos, cuidava do exame, tudo certinho. Não tinha nada, não tinha problema nenhum. Então eu falei assim, cara, então se eu não tem problema nenhum, depende de mim. E aí eu comecei a gostar da academia. Então, a partir do momento que eu comecei a gostar da academia, eu comecei a fazer por mim. Pra você passar a gostar da academia, demorou quanto tempo de treino? Acho que uns 4 meses. 4 meses. Sem daí falha. Sem falha, porque daí eu comecei a ver os resultados. Mas não em peso, em percepção corporal. Entendi. Porque eu começava a tirar foto, guardava pra mim, né? Porque eu morria de vergonha. Depois eu comecei a tirar foto. Aí tem aquela coisa dos elogios. Nossa, Natália, como você tá bem? Nossa, Natália, como você tá emagrecendo? A roupa que cabe. Aí eu falei assim, eita, esse negócio tá legal, hein? Tô gostando. E aí comecei a me desenvolver melhor na academia. E fui indo. E aí eu consegui ter percepção disso depois que eu já tinha emagrecido uns 10 quilos. Aí eu falei, caramba, já consegui emagrecer 10 quilos. Eu consegui emagrecer 10 quilos. Então, eu sou capaz. Só que eu sempre coloquei metas pequenas. Eu nunca coloquei assim, eu quero emagrecer 30 quilos. Eu nunca tive meta. Eu fui indo devagarzinho. Eu falei assim, cara, eu consegui chegar a emagrecer 10 quilos, eliminar 10 quilos. Eu nunca imaginei que eu conseguiria. Então, se eu conseguir 10 quilos, eu consigo mais. E aí eu peguei gosto. Mas aí, nesse tempo, você fazia com acompanhamento? Ou não? Não. Você mesmo foi se virando? Eu tentei, Rafa, eu até tentei. Fui em vários nutricionistas, fui em médicos, só que eu não tinha como fazer as dietas. Porque, tipo, na época eu trabalhava já, só que eu não ganhava tão bem pra manter. Era um custo alto pra Era um fazer. custo alto. Não a consulta em si, nem nada, os exames, nem nada, porque eu conseguia, eu tinha plano de saúde. Mas a alimentação eu não conseguia. Sim. Não conseguia adequar. Porque alguns alimentos eram muito caros. Certo. E aí eu comecei a fazer por mim, comecei a evitar, tirei algumas coisas, parei de beber mesmo.